Tá valendo? Tá. Pô, mas, cara, eu podia ligar o Instagram aqui, mas eu tô com o meu celular. Então, gente, boa noite. A gente começou aí com um pouquinho de atraso, mas são coisas tecnológicas. Nós, como os bons médicos, somos péssimos em TI. Mas estamos todo mundo a gente aqui, né? Na verdade, era uma live com 4 pessoas, o doutor Matheus, bonitão que está aí, a doutora Juliana, a lindona, e eu aqui para jogar a média para baixo. E tinha o Júlio, que é o presidente da Sociedade de Ginecologia e Mastologia aqui, que é uma sociedade que fomenta a educação aqui no Rio de Janeiro e promove vários cursos, só que ele teve aí um imprevisto, não vai participar, a gente vai conduzir. E o tema dessa live, né, gente, quando ela foi marcada, vocês me corrigem que eu errado, mas hoje, 23 de janeiro, é o dia o internacional ou nacional da medicina. Mundial. Eu vou começar perguntando para vocês o que é a medicina integrativa? Ela é uma clínica médica, um clínico geral? Manda aí, Ju. Começa aí, depois... Qual é a diferença do clínico? Primeira é ela. Na verdade, tipo assim, a medicina integrativa, ela foca na saúde, ela não foca na doença, né? Isso é o principal. O clínico geral também vai ter que ter uma visão holística, também vai ter que ver o paciente como um todo, só que ele foca em sinais e sintomas específicos de doença. A medicina integrativa, além dela ver o paciente como um todo, né, a gente também tem a união corpo, mente, espírito, então a gente vê o paciente como um ser integral, que a gente tenta também fazer as estratégias de prevenção em vez de só tratar as doenças. Então, a gente trata, muitas vezes, antes de deixar as doenças acontecerem. Então, é aquela coisa da longevidade saudável, né? Envelhecer bem. Então, a gente preconiza a mudança de estilo de vida, qualidade de vida, para a gente poder, cada vez mais, morrer jovem o mais tarde possível, né? A gente envelhecer saudável, envelhecer bem, que é isso que a gente preconiza. E não só a doença da saúde, é a mesma coisa. A gente trata, por exemplo, a ansiedade, a gente trata depressão, a gente trata essas coisas iniciais, é lógico que chega um quadro muito grave que só o psiquiatra vai tirar mesmo, porque só medicação, mas a gente evita dar, por exemplo, medicação que vai bloquear receptor para aumentar neurotransmissor, por exemplo. O que a gente vai fazer é de dentro para fora, a gente vai modular esses neurotransmissores, a gente vai dar os fitoterápicos, vai melhorar as vitaminas, os sais minerais, o funcionamento do organismo, para a paciente voltar a produzir por ela mesma. Por exemplo, na situação do estresse, em vez de a gente dar remédio anti-estresse, qualquer coisa assim, a gente vai fazer ela modular, que é corrigir, né? Chegar a nível de perfeição, o hormônio dela do estresse, que é o cortisol. Então, a medicina integrativa, na verdade, vê-o como um ser integral, mas não é igual ao clínico, porque o clínico, teoricamente, tem essa visão na doença, pautada na doença, em vez de estar pautada na prevenção apenas, como a gente não é só na prevenção, mas a gente pauta muito na qualidade de vida, na mudança de estilo de vida, essa coisa toda. Mateuzinho pode completar aí. Eu acho, antes de completar, Ju, que eu trocaria o seu discurso só com uma coisa, que eu vejo com isso de vocês, assim, porque, assim, preconizar, né, a mudança de hábito de vida, uma vida mais saudável, é um princípio básico da medicina. Acho que vocês têm que falar, vocês promovem. Vamos começar a entender. Preconizar, todo mundo preconiza, né? Vocês promovem, né? Que a gente... Isso, vamos começar a entender, até para as pessoas que não estão em contato com a palavra integrativa, entender que não tem charlatanismo, não tem uma prática que não é baseada em evidência. A medicina integrativa está dentro da MBE, tá? Está dentro da medicina baseada em evidência. Por sinal, ela está dentro da medicina convencional. É só um olhar diferente do médico em relação à saúde do seu paciente. Vou dar um exemplo para você aqui. Quando o paciente trata com a gente, por exemplo, endometriose, que a gente pode ter um paciente com dor crônica, um paciente aí que tem crises mais agudizadas, se você só dá uma ênfase para o tratamento farmacológico e dispensa esse paciente em 5 minutos, falando para ele, volta em 3 meses com novos exames, esse paciente pode não ter todo o sucesso terapêutico que teria com uma visão holística integrativa que a Juliana falou. Então, a medicina integrativa, a Juliana já definiu, que é esse olhar holístico, que é o todo sobre o paciente. Você sai do cenário de doença só e atinge mais o cenário de prevenção e promoção de saúde. E isso não tem invenção. Dentro da medicina integrativa, a gente tem mais de 66 escolas americanas com centros integrativos. E aqui no Brasil, o principal hospital da cidade de São Paulo, Albert Einstein, tem um centro integrativo, que eles vão tratar pacientes oncológicos, da saúde mental,
das outras especialidades, como a nossa ginecologia, que inclusive ficou muito legal que em 2019 a ACOG, que é o maior aí o colégio americano aí que dá respaldo para os colegas lá, ele certificou, colocou como a ginecologia integrativa como uma prática com procedimentos, né, com procedências. E eu acho que é isso, eu acho que essa mudança do olhar que a gente tinha só de ultra especialista, né, de tratar só o processo de doença, aquela medicina muito mecanizada, vou chamar ela uma medicina fria. Agora a gente passa a entender o paciente como indivíduo único, corpo, mente e alma. E na endometriose, nas doenças, em algumas patologias ginecológicas que a gente vai conversar aqui, a gente tem muita medicina baseada em evidência. Eu falo de endometriose, que é meu grande público, né? Então, por exemplo, hoje, e isso eu estou falando francamente, hoje eu tive uma paciente que, nas minhas orientações finais, estavam 10 sessões de acupuntura. A paciente aumentou a escala de EVA dela, né, a escala visual analógica de dor, e eu aumentei as sessões de acupuntura dela, dentre outras coisas, como as medidas não farmacológicas de alimentação, estilo de vida, porque isso, George, eu acredito, mas de verdade, que não é efeito placebo, que isso é efeito terapêutico. Lógico que a gente não consegue escalonar muito, né? As maiores evidências são de pequenas coortes, sempre vai precisar de mais resultados, mas isso é uma nova visão, é uma visão, um olhar que o médico tem que ter para o seu paciente, não esquecendo que ali não se trata apenas do processo de doença, né? Ali se trata do indivíduo. Até porque essa doença, assim, se a gente pensar na doença em si, né? Se a gente for estudar a endometriose, a gente vai ver que é uma doença inflamatória. E quando dentre outras coisas, né? Quando a gente está com o organismo inflamado, né? E para o pessoal que não conhece integrativo entender, por exemplo, um paciente que você falou desse de 5 minutos, iria bloquear a menstruação, bloqueando a menstruação, bloquearia o folículo endometriótico e teoricamente está tratada. Só que esquece que, por exemplo, um bloqueio grande com Zoladex, por exemplo, com Dionogeste, qualquer medicação dessas, no fundo, a mulher pode ficar sem libido, sem tesão, sem disposição, sem energia, porque você está bloqueando ela sem libido, e de repente você faz alguma coisa que, além de fazer, é lógico que a gente vai ter que fazer alguma coisa farmacológica, sim, para poder bloquear essa menstruação, mas a gente tratando exercício físico, melhorando o estilo de vida, ela emagrecendo, melhorando dor, que é o principal, ela vai começar a ter uma qualidade de vida muito grande, né? E sendo uma doença inflamatória, a gente tem que tratar a base, a causa, né? E não só a consequência. Eu fico imaginando uma paciente que tem endometriose e não tem tanta condição financeira, e você vai falar para ela tomar o Zoladex, ou tomar ou usar o Dienogest, né? E às vezes ela não tem. Se você tem mais recursos, né, dentro da integrativa, você possibilita a melhora clínica dessa paciente. Eu acho, né, piamente, que a medicina integrativa, ela não está realmente, ela não vai conseguir curar todos os casos, mas ela vai fazer o princípio maior de Hipócrates, que é o acolhimento, que é o cuidado. E essa paciente vai se sentir cuidada pelo profissional médico. E a gente abdicar desse olhar integrativo para os nossos pacientes em situações ginecológicas, talvez do ponto de vista hoje profissional, dentro dessa nova realidade que é hoje a medicina, muito dentro da rede social, eu acho que talvez o sucesso profissional do colega vai ser maior se ele tiver práticas integrativas incorporado dentro do seu consultório. Existe aquele negócio que é a fidelidade do cliente, né? O paciente, não é a Juliana vai dar a experiência dela, mas a minha experiência de médico integrativo, e quando eu não tinha visão integrativa, é de um consultório dependente de um convênio, dependente de um operador, e um paciente que não valorizava o meu conhecimento, e sim valorizava o custo da minha consulta. Hoje em dia ele vê valor e não vê preço, né? Não. Eu acho esse discurso perigoso, porque isso é uma questão de marketing, né? Então, isso não é uma questão de medicina, né? Não, mas não é que eu estou falando para você. Processo, né? Aprendendo técnica de marketing, e o cara vai te valorizar, vai acontecer uma coisa no consultório. Longe disso, na verdade, você cria para esse paciente uma conexão muito maior, George. Pior que é longe disso, eu acho sabia? Que ele quer dizer, olha só, é o que eu falo, por exemplo, hoje em dia eu não consigo mais atender convênio. Tempo com ele. Olha só, eu acho que eu entendi o que o Matheusinho quer dizer. Não é, independente de rede social, de qualquer coisa dessa. Eu não consigo mais atender o paciente por convênio, porque eu não consigo demorar 15, 20 minutos numa consulta. Isso. Eu demoro 1 hora, 1h30, 1h40. E vai muito além de você tratar só a cabeça. Assim, eu converso com a paciente, por exemplo, eu explico para ela o que é ansiedade,
Eu explico que é excesso de futuro e não de passado, que tem que ter o comportamental. Quando eu vou falar do sono, eu não durmo bem, eu explico o que o sono faz, o que não faz. O paciente, ele sai do consultório se sentindo acolhido com todas as queixas dele, porque o ginecologista tradicional, o que ele faz, Diego? A gente está falando assim, na medicina integrativa como geral, mas como aqui é Sojima... Peraí, eu não estou ouvindo. Deixa eu... Eu acho que... É o seguinte, você está discutindo a forma, é porque, de repente, quando você faz integrativa, alguém quer pagar para te ouvir isso. Se você for um ginecologista e vai botar de 1 hora, pagar R$1.000, ela vai sair tão satisfeita como? Porque ele vai fazer a mesma coisa, ele vai dar atenção, vai explicar. Isso não é integrativo. George, não é. Ó. Não é. Vou pautar uma frase do pai da medicina integrativa. O pai da medicina integrativa chama o Dr. Andrew Hill. Ele fala que o princípio que rege a medicina integrativa é a parceria entre o paciente e o médico no processo de cura. E o que eu não sentia isso como prática na minha medicina convencional. Você e o Jorge, eu estava altamente processando o meu paciente mais no sentido de tratar a doença e não entendia os outros aspectos. Eu dei valor para os outros aspectos, como o corpo, a alma, o indivíduo como um todo, eu acho que melhorou o meu atendimento. Acho que foi essa a mensagem que eu quis passar. E hoje, numa medicina tradicional, você não pode dizer que o ginecologista tradicional, independente se ele ficar 1 hora ou não, aí eu posso, não vou citar nomes, mas eu tenho vários amigos meus muito bons que podem cobrar até esse valor de consulta, só que eles não vão focar no sono, eles não vão perguntar do intestino, não vai perguntar da ansiedade, não vai perguntar como é que tá a vida, se o trabalho tá bom. Então, assim... Focar na dor no joelho, Mas a medicina integrativa, a gente foca nisso. O discurso de que eu melhorei o paciente não é integrativa, que depende quando não você... Porque você não vai tratar uma mulher ansiosa... Tem gente que está disposta à tática estética, tem gente que paga procedimento estético e não dá valor. Isso é um jeito da sociedade. Não, mas tá... mas isso que a gente está tentando... Jeito que, como o médico, agora sim, o que mudou? Fala assim, faz a medicina integrativa com plano, sei lá, atendendo 5 e 10 minutos, vamos lá, gente. Não dá para fazer outra medicina. A diferença é que você se submete de um jeito e do outro. Não é a medicina. Isso é sedutor, mas aí as pessoas... Não é sedutor, Rogério. Como é que você vai saber? Como é que você... O discurso ele é todo torto, entendeu? Como que você vai conversar com o paciente e vai saber do sono, da vida dele, da qualidade de energia, disposição, intestino em 15 minutos, Jorge, ainda tendo que saber tudo de mamografia. Eu estou falando que não dá mais nada. Ginecológico, você não larga a medicina convencional, só que você tem um outro enfoque que você, como ginecologista tradicional, não dá. Você não trata sono, você não trata ansiedade, você não trata libido da forma correta, você não trata de forma multifatorial a ginecologia tradicional. Eu não estou argumentando isso, estou discutindo, não é isso que eu estou discutindo. Você tem lá a integrativa, tem lá seus princípios protocolos, você vai fazer aquilo. A questão é o discurso. O discurso é muito ruim. Não, vamos lá, posso tomar a palavra? E as pessoas ficam olhando quem tem assistido e falam assim, cara, isso é botar dinheiro, vai melhorar, o paciente vai cobrar, vai... Que cobrar? Ninguém falou de cobrar, ninguém falou de dinheiro até agora. Vamos lá, vou pedir a palavra, hein? Entendeu? 1 hora, quero dar curso, depende se você vai fazer neurologia, se vai fazer integrativo. Psiquiatria, você já tem psiquiatra, cara? Como é que o psiquiatra faz ideia? Eu acho, assim, não tem como você atender psiquiatria sem ser 1 hora. Mas eles atendem. A complexidade. Sim, a questão é essa. Decidir. Daqui a pouco vai todo mundo fazer medicina, o mercado regula, medicina integrativa, daqui a 10 anos está aqui, o pessoal está fazendo formulário e vai estar atendendo 10 minutos, mas eu faço aposta em cartório com você. Vamos lá, eu vou fazer essa aposta. Vou pedir a palavra, posso? Daqui a 10 anos tem medicina integrativa, sei lá, com formulazinha e está atendendo em 10 minutos. Como antigamente não tinha ortomolecular, que era o mesmo princípio, coisa e tal, e você entra esses doutores da vida, o cara tem xizinho, já Então, isso é um jeito de fazer medicina. Você está me dizendo assim, eu quero fazer uma medicina de qualidade. Beleza, e vocês fazem, eu não estou discutindo isso. Mas eu não acho que é integrativo que faz isso com o paciente. O que faz é o jeito que você optou. E a medicina integrativa talvez proporcionou isso em outro caminho que não te proporcionava. Não, ninguém proporcionava. Assim, deixa o Matheus falar. Eu estou aqui como advogado. Eu estou aqui com eles. Deixa claro. Ele falar primeiro. Uma grande confusão que temos aí, gente, é com esse charlatanismo da rede social. A soroterapia,
colocar o implante hormonal, que é uma via de administração para o tratamento de umas patologias hormonio-dependentes, que é como a gente ginecologista já fazia há muitos anos, ou colocar os procedimentos, enfim, uma coisa mercadológica. A gente está saindo disso. Eu estou falando que a medicina integrativa é uma visão dentro da medicina baseada em evidência, que você pode trazer benefícios para o seu paciente durante o tratamento, e a gente está dentro da ginecologia, né? E eu só citei endometriose, porque eu posso falar de TPM, eu posso falar de gravidez, eu posso falar de SOP, eu posso falar de outras patologias. Então, na verdade, o que eu quero abrir para os colegas, né, que estão ouvindo a live aqui, que a prática integrativa, ela está dentro da medicina convencional, ela não é, ela é dissociada, ela não é medicina alternativa e nem medicina complementar, se vocês saberem. Medicina complementar chinesa, indiana, ayurvédica, são outras coisas. A visão integrativa é um olhar como o médico olha para o indivíduo, holisticamente falando, que é como um todo. E é lógico que essa consulta não dá para ser em 15 minutos, nem 5 minutos, porque só o meu inquérito alimentar leva meia hora. E eu acho muito importante saber da alimentação, dos hábitos, do sono, do intestino, entre outras coisas. É isso que eu quero falar. Eu quero tirar um pouquinho... que o Jorge, pô, é um cara sensacional, mas ele sabe que vai ter outros. A gente tem que tomar cuidado que alguns profissionais podem estar, entre aspas, aproveitando da medicina integrativa para aumentar o ticket médio da consulta, que não é isso que a maioria das pessoas faz. O que você falou, atender em 10 minutos e passar a formulazinha de bolo, mas não sabe nem por que está passando, não sabe nem por que tem selênio na fórmula. E isso daí é quem não estuda, e também tem picareta em todas as medicinas, em todas as coisas. Não dá para dizer que uma medicina integrativa bem feita vai ser feita. Agora, uma ginecologia, uma consulta de 15 minutos, uma paciente de rotina que não tem nada, que você vai ter preventivo, vai pedir os exames preventivos, mamografia, etc., exame tudo normal, ela não tem queixa ginecológica nenhuma, você consegue fazer em 15 minutos. Se ela não tiver queixa. Agora... Então, assim, você consegue. Você não precisa ficar uma hora olhando para a cara da mulher. Eu fazendo ginecologia integrativa, às vezes eu pego a menina e pergunto, seu intestino tá bom, seu sono tá bom, você quer as garotas de 20 e poucos anos. Sono tá bom, energia tá boa, libido tá bom, você quer... Cara, beijo. Não vou precisar demorar uma hora. Eu não consigo falar meu nome em 15 minutos. Eu não consigo falar meu nome em 15 minutos. Eu dei essas teses, eu falo, tem 20 minutos, 30 minutos. Foi impossível. Não, porque você falou que vai ter daqui a pouco a medicina integrativa, ele vai fazer uma fórmula e 10 minutos já tá liberando. Por isso que eu tô falando isso. Não, assim, não vai fazer bem feito e vai ser charlatanismo, vai ser picaretagem. Esses discursos sempre com dá valor, consulta, essas coisas, eu acho sempre complicado. Tá procurando isso aqui, acabei de achar um negócio bom aqui. Ó. O meu cartão de estacionamento da clínica que eu tô pagando, ó, coisa boa. Acabei de achar, coisas boas acontecem. Agora, eu vou falar, eu estou falando sério, assim, mas uma coisa interessante que eu acho que a medicina tem que para pensar, assim, como vocês falaram, durante muito tempo, nós tratamos doença. Tá? Aí tínhamos que tratar a doença, a gente morria para a morte, e a morte, né, numa idade que hoje a gente considera precoce, era uma coisa muito presente na sociedade. Então, se a gente, né, vê a história da medicina como a morte, né, era uma coisa presente, né, na história, na sociedade, nos monumentos, nas tradições, enfim, porque isso é muito comum, crianças nascerem. Você foi melhorando essas doenças. E chegou um ponto, óbvio, melhorar muita coisa, enfim, chegou-se um ponto que a gente decidiu o seguinte, eu concordo, ó, nós fomos programados, às vezes até biologia, nossa biologia nos programou para segurar a onda até os 40, 50 anos, porque em tese a gente não ia, né, viver até os 100, então não teria por que um corpo se preparar biologicamente por 100 anos. E aí, em 50 anos, sei lá, 100 anos, nos últimos, aí vamos botar nos últimos anos, decidimos que vamos dobrar nossa capacidade de vida, né? E de repente vamos até passar além desse dobro da expectativa de 100 anos atrás. E aí a gente começou a olhar com esses olhos, assim, pô, mas o degenerar, o envelhecer, ele é uma forma de adoecimento ou é uma coisa fisiológica, né? A gente, então, assim, o não envelhecer, ele é tentar ser Peter Pan, é isso que a gente está buscando? Eu não acho, não é. Por isso que no Brasil foi proibido o termo anti-aging, né? No Brasil, assim, embora essa, como a gente falou, a gente é do grupo que representa a A4M americana, que é a maior academia de medicina de anti-envelhecimento, né? De medicina saudável, que é a American, são 4 E a A's. Harmony for Harmony também.
Mas assim, o anti-aging, o nome, né? Que é A4AM, né? Que seria American Anti-Aging Medicine. Então, assim, na verdade, esse anti-aging no Brasil foi proibido justamente porque disseram que foi um termo que geraria confusão nas pessoas, porque não existe nada anti-envelhecimento. Que envelhecer todos vamos, Não, né? ok. Até porque a segunda opção é muito pior, né? A segunda opção é morrer. Então, a gente vai envelhecer. Só que como a gente quer envelhecer, esse é o caso. Então, a partir disso que começou esse movimento e essa medicina, assim, além da integrativa, né? Que aí a integrativa vai além, mas é o movimento da longevidade saudável, que é o envelhecer bem, que é o morrer jovem o mais tarde possível, como a gente falou. E para isso acontecer, na verdade, a gente vivia até 45 anos, a gente nascia, reproduzia e morria, que o meio, ele era diverso para isso, né? A gente tinha que caçar, a gente não tinha onde dormir, a gente era nômade, então geneticamente, não é que geneticamente a gente não foi programado para viver mais, mas é porque não tinha como preservar alimento, não tinha. A modernidade, ela trouxe a possibilidade da gente viver mais, assim como ela também trouxe também muita coisa ruim, que a modernidade, que a gente parou de seguir a nossa genética por causa da modernidade. Sedentarismo, por exemplo, porque você hoje em dia tem carro, você pode ficar deitado, fazer o controle remoto, resolver a vida toda ali. Então, você começou a comer mal, você faz assim, vem o iFood, em vez de descascar mais, a gente desembala mais, então a gente come ultraprocessados, a gente come alimentos fáceis, só que são alimentos que são fáceis, só que estão estragando o nosso organismo. Então, junto com a modernidade, que deu a possibilidade de a gente viver mais, porque tem agricultura, porque a gente tem luz, porque a gente tem água, porque a gente tem as coisas, também veio as coisas ruins, dormir pouco, a gente não dormir com as galinhas, acordar com as galinhas, ficar até 11 horas, meia-noite aqui, a gente vai ficar discutindo isso daqui. Eu vou dar o exemplo meu, tá? Eu vou dar o exemplo Entendeu? meu Então, aqui a modernidade, ela trouxe a possibilidade de a gente viver mais, só fechando, Matheusinho, a modernidade trouxe a possibilidade de a gente viver mais, mas a gente também trouxe a possibilidade de a gente se descacetar mais. Então, a ideia da longevidade saudável é a gente levar, a gente aproveitar tudo que geneticamente a gente pode ser com a modernidade, sem a parte ruim da modernidade, né? Tipo Eu assim. vou dar um exemplo meu aqui que aconteceu pós-Covid, meu em agosto. Eu tenho um intestino irritado desde sempre e desenvolvi uma diarreia crônica pós-Covid. E eu tentei com a medicina convencional, com os antibióticos, né, com os tratamentos convencionais, e não surtia tanto resultado até que eu concentrei no cuidado que duas coisas que interferiam muito no meu intestino: o meu sono e a minha ansiedade. Quando eu passei a voltar a dormir melhor e controlei melhor a ansiedade, e a ansiedade você não controla só farmacologicamente. Por exemplo, o melhor controle da ansiedade que eu tenho no meu dia a dia é com respiração, usando algumas técnicas simples de respiração que eu consigo fazer o trabalho da minha ansiedade. Mas voltando ao meu intestino irritado, quando eu consegui melhorar o meu sono, George, o meu sono, lógico que o apoio dos antibióticos, eu consegui sair do Vale das Sombras, que era aquele período que eu fiquei ali de agosto e setembro. Então, assim, olha, isso para não falar da oncologia. Talvez a oncologia seja a especialidade que mais se beneficie da medicina integrativa. A gente está falando da ginecologia, mas outras especialidades aí, irmãs aí, se beneficiam muito. Eu, como mastologista, eu tenho meu paciente terminal, um paciente que eu tenho que fazer um acolhimento espiritual para ele. Daí a gente começa a entrar em outra parte da integrativa, que é o cuidado da alma. Que a gente, né, tem que, essa visão da cuidado da fé, da crença. Isso aí, com certeza, gente, gera melhora clínica. Isso não sou eu que está falando, nem a Juliana. Isso são os guidelines, isso aí está dentro lá da oncologia em mastologia. Então, essa abordagem, essa visão holística, eu não saí da faculdade com ela, eu não terminei a residência de ginecologia com ela e nem a residência de mastologia. A residência de mastologia até me adentraram nesse mundo, mas eu não me aprofundei. Então, talvez o colega aí que esteja ouvindo a gente se interesse por essa visão que está dentro da medicina convencional. Claro. Eu vou concluir um pouquinho. Então, o que eu acho é o seguinte, que realmente a medicina se funde hoje e a gente tem vários problemas. Isso, a gente foi criado para causar doença. Toda vez que a gente vai prescrever alguma coisa, uma droga, alguma coisa, a gente analisa um custo-benefício, um efeito, né? A gente está fazendo isso o tempo todo nós médicos. E quando a gente está numa medicina que trata a doença, eu uso até vou usar exemplos absurdos para ficar mais fácil de entender, né?
senhor, eu vou ter que cortar a sua perna porque tem uma infecção muito ruim, uma necrose, se a gente não cortar a sua perna, você vai morrer. Então, assim, é um custo-benefício, talvez, claro, a gente vai lá, puta, tô botando uma coisa. Então, é isso, essa relação custo-benefício. O nosso ato, ele é dosado, né, e a gente tem que ter responsabilidade sobre ele. Quando a gente vai para uma medicina que ela não trata mais doença, ela trata um bem-estar, uma performance física, um envelhecimento saudável, um sentir-se bem, né, a coisa, a gente perdeu esta referência, que é o que a pessoa muito discute em estética, por exemplo, né, quando, né, vou botar aqui coisas, por exemplo, sei lá, uma mulher que decide botar um silicone, sei lá, de 500 ml, não sei quanto é que é grande, enfim, né, a gente tem um custo de uma cirurgia, que é um risco. E qual é esse benefício? Esse benefício dela é estético. Como é que a gente dosa isso? Né? A gente tem essa dificuldade que teve essa formação. Sou eu que vou dizer que é muito grande, que é muito pequeno, que ela não pode usar, que é disfórmico, que está errado. Enfim, a gente hoje não consegue. Né? A gente perdeu esse parâmetro de dizer alguma coisa sobre o indivíduo. Então, cada vez mais, ele toma a autonomia do seu desejo. Hoje é claro que o paciente tem que ser senhor das suas decisões. Quando a gente vai para esse terreno botânico externo, a medicina também, que não trata doença, ela entra nesse terreno. E você perde, né? Quando você não tem... Que a gente não deixa de fazer a ginecologia, por exemplo, eu estou falando muito do que a gente faz com a ginecologia. A gente não deixa de fazer o tratamento convencional quando tem que fazer, mas a gente procura o que é melhor para o paciente. E outra coisa, assim, o que piorou a medicina foi justamente a ausência do que você falou no início, que você perguntou, do famoso clínico geral, daquele médico lá do século passado, que via o paciente como todo. Ele não deixava de ser um médico que fazia medicina integrativa, que é lógico, sem usar muito ortomolecular, embora ele usasse, sim. Não, mas o médico de família faz isso, né? Porque ele repunha sais minerais, ele muitas vezes dava chás de plantas fitoterápicas para melhorar. Então, muita coisa que a gente fazia, que o médico antigo fazia, a alimentação, ele orientava. Isso daí, tipo assim, traz... O que aconteceu com a medicina foi uma subespecialização exagerada e que você começou a ter especialista, e muito, assim, o ginecologista, por exemplo, eu posso falar por mim, porque eu era assim, e eu vejo meus residentes saindo assim, tirando dúvida comigo de coisas que estão saindo assim, são réis encaminhadores. Se a pessoa diz, tô com o intestino ruim, vai pro gastro. Mas eu tô com a cabeça ruim, vai pro psiquiatra. Mas eu não tô dormindo bem, vai pro neuro. Então, isso daí, com a gente, com a medicina integrativa, você começa a ter uma visão holística, e tu começa a ter essa visão de ortomolecular, etc., de se tratar de dentro para fora, de uma forma que você, lógico que vai poder ter que caminhar para os profissionais, mas quando for uma coisa mais grave, uma coisa que a gente não conseguir resolver de dentro para fora com essa mudança de estilo de vida, com essa mudança de prevenção e com reposição ortomolecular, fitoterápicos, etc. Porque essa medicina, assim, também, a diferença da medicina da doença, que é muito galgada em remédio, porque quanto, assim, eu vejo muito no meu... Eu lembro muito da minha avó, que eu acordava de manhã, ela e meu avô tinha uma bolsinha, uma necessaire enorme, cheia de remédio, que um remédio era para tirar o efeito colateral do outro. Então, ela tomava uma civastatina, por exemplo, que era para baixar o colesterol, sem parar de comer bem, sem fazer exercício, sem comer bem. Aí baixava o colesterol, não fazia hormônio, mas dava dor articular, que aí tomava um anti-inflamatório, que dava uma gastrite, aí tomava um peplazol, que dava uma depressão, aí tomava um remédio para uma depressão. E era um ciclo. Tem vários textos desse na internet que a gente vai vendo que o paciente vai começando a tomar um remédio para tirar o efeito colateral do outro. Será que o cara tomar uma porção de remédio para hipertensão, que não está controlando, mas ele está obeso, ele está fumante, ele está estressado? O que a gente vê na medicina integrativa é o contrário, gente. A gente vê o cara que chega gordo, estressado, fumante no meu consultório usando 3 medicações, que eu consigo conversar com ele, mudar o estilo de vida dele, ele começar a fazer exercício, e diminuindo a medicação, de repente ficar com antihipertensivo só. Paciente que está tomando civastatina sem mudar a alimentação, sem fazer exercício, que está com o LDL todo, assim, mesmo com 150 de colesterol, mas o colesterol está todo oxidado, está todo grudando em vaso, que ele muda a dieta, que ele muda a alimentação, que ele começa a tirar, inclusive ele tira a civastatina e fica com colesterol bom. Então, é isso que a gente está querendo dizer, entendeu? Quero pôr uma polêmica aqui na conversa, aqui, que, por exemplo, me perguntaram, doutor, você é ginecologista, mas trata de obesidade? Eu respondo, com certeza. Dentro da ginecologia, a gente tem vários cenários dessa doença metabólica sistêmica, que é a obesidade, que deve ser uma das piores doenças daí que a gente enfrenta hoje, muito pior que a Covid, né? Por exemplo, eu tenho cenários aqui, por exemplo, na pós-menopausa. Pacientes que têm obesidade têm risco maior do que as pacientes que estão fazendo reposição.
Ou o cenário da paciente com endometriose, que essas pacientes têm o score de dor mais alto, né? Então, existem vários cenários que eu tenho que ter olhar integrativo, como que eu, médico, né, com a condição que eu tenho, não vou abordar a obesidade dessa paciente com as práticas integrativas. Então, esse olhar, eu acho tão simples a prática integrativa que ela é um olhar apenas, né? Como eu olho o indivíduo, como eu olho o processo de cura e de doença, né? O healing, como eles gostam de falar lá nos Estados Unidos. E daí eu acho que daí o médico que se sente à vontade, que estuda, que na verdade a prática integrativa ela não é uma especialidade, né? Não é um expert em prática integrativa ou expert lá fora seja, né? Fora lá fora nos Estados Unidos é considerado como especialidade. Então, mas assim, aqui na nossa realidade, é isso que a gente faz. A gente procura trazer alguns outros conhecimentos, né? Para tratar. E como, por exemplo, a paciente com depressão na menopausa, a gente não vai trazer prática integrativa. 50% das pacientes com depressão podem ser o agravo, né, dentro da menopausa. O agravo é com tratamento hormonal ou comportamental, e não é uma depressão de fundo psiquiátrico de base. Então, isso que me encantou. Isso eu tenho um olhar com carinhoso pela integrativa, porque eu vi, na verdade, nos meus pacientes uma melhora clínica. E daí, foi como se diz, eu me apaixonei. Se o meu paciente ficou bom, eu fui. Não, no meu caso, eu sou o avatar modificado. Eu coloquei, eu botei em mim primeiro, tem lá no meu novo Instagram, lá nesse Doutora Jorriço, esse meu antes e depois. Você me conheceu antes, há anos você me conhece. Eu estou muito melhor hoje do que um bom tempo atrás que você me conheceu. Porque assim, não é... Oi? Sempre foi maravilhoso. Jamais falei isso. O doutor Antônio está aqui do lado, hein? O doutor Antônio, se aproxime aí, ó. Não, mas tá focado. Não, mas assim... Não, mas ó, tem foto lá, pós-parto, tipo assim, eu fiquei sobrepeso, eu fiquei estressada pra caramba. Foi quando eu descobri o hipotiroidismo. E a nossa vida, essa vida louca, né? Foi quando eu resolvi parar a obstetrícia, porque eu também não estava tendo qualidade de vida, que é uma coisa da visão integrativa. Você chegar para a mulher, chegar a um ponto que eu já tive umas 3 pacientes conversar, olha só, esse trabalho está te matando. Ou você aprende a conviver com ele. É lógico que todo mundo tem que pagar boleto, mas eu tive algumas 2 ou 3 que mudaram de emprego e estão com qualidade de vida. Às vezes estão ganhando menos, mas qualidade de vida, no meu caso, graças a Deus, foi para ganhar mais. Mas, assim, poderia ter sido para ganhar menos, mas com qualidade de vida. E também a prática de exercício físico. Eu sempre treinei, eu sempre fiz, assim, mas eu nunca botei como se fosse uma meta. Por exemplo, hoje em dia, se eu faltar a minha atividade física, eu não vou ficar bem, porque ela modula neurotransmissor, ela modula meu estresse, ela modula várias coisas que eu aprendi com isso. Então, você vê meu antes e depois, não só esteticamente, mas como de energia, disposição. Como é que eu faço 400 milhões de coisas no dia, com 3 filhos, com essa vida louca que a gente tem que levar, e dou conta de tudo, que eu não daria, com certeza, se eu não tivesse modulado, se eu não tivesse aplicado em mim. E Antônio também, meu marido, foi um dos motivos que eu fui mudar, porque ele tem esclerose múltipla, e ele tem uma doença autoimune que ele estava usando o Colpaxone, ele estava usando as medicações e estava acabando com ele. Eu descobri que ele não estava tomando, porque era uma medicação cara, que tinha que pegar lá não sei aonde, que a minha sogra ia pegar, e estava ficando no frigobar, e a minha sogra falou, Juliana, Antônio está tomando a medicação porque está cheio aqui em casa. E ela que ia pegar. E aí eu apertei ele na parede, ele falou, amor, me dá muito efeito colateral, eu não fico bem, eu fico ruim. E aí a Michelle, uma amiga minha, Michelle Raical de São Paulo, que é excelente, que tinha 4 doenças autoimunes e se tratou com medicina integrativa, fui conversar com ela, eu falei, Ju, vamos tratar Antônio de forma diferente. Cara, meu marido tem 10 anos que não tem crise. Tem essas medicações assim. Não estou dizendo que cada caso é um caso, não quer dizer que todo paciente que tem esclerose múltipla vai ter que tirar a medicação e trocar, e, enfim, mas com certeza, mesmo se ele tivesse com um tratamento alopático na medicina convencional, com o exercício físico que ele faz, com a alimentação que ele tem, com a modulação do estresse, etc., com certeza, pelo menos as doses seriam menores, ou você poderia usar um outro tipo de medicação. Entendeu? Então, a gente aplicou na gente primeiro, e aí eu comecei a fazer o método de aplicar nas outras pacientes e vi que funcionavam. Então, os obrigados... Eu digo que eu parei de fazer parto de criança, mas eu vejo renascer mulheres. Eu faço parto de mulheres de 40, 50 anos. Então, é muito legal, porque elas falam, Ju, renasci. Como ninguém fala disso? Como ninguém trata isso? Então, a gente tem que falar mais disso, sim. A gente tem que tratar mais disso, sim. E por isso que eu faço curso para médico, para tentar mudar. Mas, cara, a imensidão de médico que tem no Brasil e no mundo, para a quantidade que está querendo virar a chave e mudar, é muito pequena ainda. Tem muito pouca gente fazendo isso bem, claro, né?
Não adianta também eu passar a fórmula lá, assim, explicar e nego só sair reproduzindo em vez de estudar. Se não estudar em medicina, nada vai para frente. Quanto que a gente não estudou, né, Matheus? Quanto a gente não continua estudando, né? Não é. Um artigo, É contínuo, não, né? Não assim, tem um dia que a gente não abra o livro ou um artigo e descobre algo que a gente tem que se aprofundar mais. Mas eu acho esse direcionamento que a Juliana deu é importante. A gente tem uma prática integrativa enraizada na gente. Você consegue hoje, Ju, atender um paciente convencional, falar para o paciente: oi, bom dia, boa tarde, e vou pegar um caso de ovário policístico. Quanto tempo demora uma consulta com diagnóstico de ovário policístico no seu consultório? Não, e antigamente, só de não menstruar, se só paciente assim, já passa um pílula, acabou. E é o contrário, a gente desfaz diagnósticos errados, né? Que a garota nunca ficou em amenorreia, a garota nunca teve sobrepeso, a garota tinha uma, assim, ficou, assim, tinha um pouquinho de espinha, dizendo que era ovário policístico, e começaram a tratar a garota com pílula desde 14, 13 anos de idade. De repente, tinha acabado de menstruar, ainda estava na fase até que ainda estava com ciclo irregular. É o que a gente mais pega. Então, assim, e também os hormônios sintéticos, isso aqui é o estudo WHI, que isso aqui, lógico, foi aquele estudo mal desenhado, aquela coisa toda que a gente sabe, mas a gente sabendo que o hormônio oral, que na passagem hepática, assim, isso daí até convencional, o pessoal já tem feito estrogel, já tem feito gestante, já tem usado muito hormônio bioidêntico, mas como mudou isso, né, para a qualidade de vida das mulheres, a gente tratar, tipo assim, a gente modular, que modular nada mais é do que corrigir, né, do que levar a níveis ótimos do que antigamente fazendo hormônio sintético via transdérmico, via oral, que não melhorava a disposição, não melhorava a libido, não melhorava sono, não melhorava várias coisas, né? E, gente, sempre colocar que são conceitos cientificamente testados, tá? Na medicina integrativa não tem experimentalismo, tá? A gente não está em ambiente de faculdade, universidade, fazendo testes em seres humanos e nem uma sociedade paramédica como, né? A medicina integrativa, a gente vai conseguir tratar o paciente convencionalmente, com conhecimento da medicina convencional, e aplicar em certos cenários o conceito integrativo, né? Como o nosso público já é viciado, né? Os pacientes já conhecem por essa prática, eles vão nos procurar já com uma demanda já viciada. Mas não quer dizer que eu não vá prescrever um anticoncepcional para uma menina jovem com sangramento uterino disfuncional. Se trata doença disfuncional sem hormônio? Não. Não tem jeito de falar para ela fazer atividade física, comer melhor, não vai melhorar o sangramento uterino dela disfuncional. Então a gente tem assim, né, esse filtro aí que realmente a gente vê alguns colegas perdendo, né, que alguns colegas acabam realmente cometendo os excessos aí que vão acabar maculando a nossa prática integrativa. Mas eu acho que tudo isso que eu e a Juliana trouxe, o George está pautando aqui, foi para abrir aí o horizonte de profissionais que queiram abordar o seu paciente com uma forma integrativa também. Não, maravilha. Estou aqui no advogado do diabo. A questão Jorge, sempre do 880, né? Você. Não, senhor, Matheus. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que eu sei que você é uma referência em bioestatística, e eu tenho que falar, o efeito placebo, ele é uma prática integrativa? Você vê, ó, você falar o fio... É um efeito terapêutico, não é um efeito placebo. O efeito placebo é um efeito terapêutico. E ele é uma prática integrativa, né? Opa, não deixa, já está aí, poderia. Mas ele é um efeito terapêutico. Você falou, não, é um efeito terapêutico, não é um efeito placebo. Ele pode ser também ele pode ser um efeito nocebo, né? Porque eu fiquei sabendo que a maioria das pílulas são de amido e de açúcar. Não tinha coisa melhor para colocar, não? Para você ver, funcionava, né? Só que eu não tinha um efeito. Várias pessoas... Ô, Ju, eu entrei em discussão com o George esses dias sobre o efeito placebo da medicina integrativa. E foi uma discussão... Efeito Halter. Esse nome aí que eu não consigo falar ainda. Não, dá uma lida aí, efeito Halter, sensacional. Acho que então, e a gente faz isso mesmo, né? Quando a gente pede para uma paciente lá com uma doença, né, que é crônica, né? A condição da paciente é crônica, e você passa para a paciente... você vai melhorar com a atividade física, teu sono. Mesmo que isso não tenha lá na monitorização um grande efeito terapêutico, essa paciente consegue ter uma melhora clínica, e isso para ela, essa aquisição de 1%, de 2%, ou de 10%, ou de 20% na melhora clínica é fantástico. A gente sabe o quanto é ruim, o sofrimento é não mensurável. E uma coisa que você falou lá da estética, né, que me... tá voltando agora aqui para mim, como uma paciente coloca lá 500 ml, isso aí é consentido. Porque a gente não consegue precificar a autoestima. Como que a gente vai mensurar a autoestima? Pelo amor de Deus. Eu nem sei se é grande ou pequena, porque a minha esposa botou 3. É bastante. É muito. É bastante.
É bastante. Quem botou, acho que minha irmã tem né, deve ter uns 500. Só estou te falando assim, vai botar 1.300. A gente perde essa capacidade de dizer né, qual é o benefício. Porque, né, Então, eu acho que tudo, assim, na medicina, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque está tudo muito polarizado, não só na medicina, como no mundo, né? Isso é ou não é? Então, também foi o que o Matheus falou, a gente não tira o tratamento convencional. A gente não chega, eu lembro muito bem daquele caso do Marcelo Rezende, que quando ele foi numa discípula de Lair Ribeiro, eu nem sou tão fã eu gosto do Lair, porque ele tem muitas coisas, mas eu não concordo com tudo que ele fala. O bom de mudar de especialidade velha é porque a gente tem o nosso discernimento e a gente começa a fazer assim, os nossos questionamentos e não acreditar que tudo é verdade absoluta, né? E, na verdade, foi uma opção dele não querer tratar com a quimioterapia e tentar a dieta cetogênica, tentar outras coisas que são coisas paliativas. Porque o câncer de pâncreas é um câncer muito sinistro e deram para ele 6 meses de vida. Ele falou, eu prefiro viver 6 meses com a minha família, com essas coisas paliativas, do que fazer a quimioterapia. Foi uma polêmica, a medicina integrativa tira a medicação. Ninguém, cara, quantos pacientes eu trato com câncer, Matheus, né, mastologista, trata, ninguém tira a quimioterapia, ninguém tira a radioterapia, ninguém tira o tratamento convencional. O que a medicina integrativa vai ajudar, que, por exemplo, como a quimioterapia, ela mata não só as células cancerígenas, mas também ela faz muitos danos para células boas também, é a gente melhorar e reestruturar aquelas células boas para o paciente aguentar o tratamento, a pauleira do tratamento. Então, é dar qualidade de vida e dar melhor a clínica para o paciente, mas nunca tirando o tratamento convencional. Então, isso é muito importante deixar, porque como está tudo muito polarizado, vai achar, medicina integrativa, então, não dá pílula para ninguém, então, medicina integrativa não faz nada para ninguém. E não é assim, a mesma coisa está acontecendo com o parto, cara. O movimento obstétrico, eu acho que a violência obstétrica era tão grande, que agora também o nego surtou. Tá assim... Você não pode encostar no paciente, você não pode tocar no paciente. Se você fizer assim para estimular a contração, meu Deus, você tira a mão. Cara, eu chego às residentes, eu fico olhando elas lá e fico assim, se eu ver que está dando ruim, aí eu entro. Mas é assim, bota a luzinha para ver se está vindo, não pode tocar, não pode ver se a variedade de posição, para ver se está bom ou se não está, se tem probabilidade do neném descer mais rápido ou não. Nada, você não pode encostar na paciente mais. Então, voltou para a época dos índios da caverna também. Então, é a mesma coisa que a medicina. É tudo 880. Eu não sei, eu fiz obstetrícia 1 ano da minha vida quando estava na residência, depois eu não fiz mais. Né? Eu falo até como a gente engravida, faz meu parto, né? Até falar assim, pô, eu pago o que quiser, enfim, eu até brinco, eu falo, eu tenho até um preço, mas se fosse você, não faria isso com o seu filho. Com você mesmo. Mas assim, mas enfim, algumas contradições que a gente vê. Ih, tá ruim. Tá ouvindo? Alô? O áudio não tá 100%. Voltou. Tá me ouvindo? Então, voltou. É que tava muito... Vocês falam assim, não, porque industrializou, a vida moderna, mudou, a gente caçava, a gente andava, não comia bebê, enfim, coisa e tal. Mas o que a gente está fazendo, tentando fazer, é voltar um pouco, descascar mais, comer menos industrializado, mas o fato é que este mundo ele fez um efeito notório, ele dobrou a expectativa de vida das pessoas, botando mina, tudo. Assim. Tá ruim o áudio? Tá ruim o áudio do George. Tá. Você botou alguma coisa? Você botou ligou alguma coisa perto? Não tem nada perto aqui, não. Agora tá bom. Se tivesse com o Instagram, assim, do lado ligado, sei lá, como se estivesse dando eco, não sei. Mas agora acho que melhorou. Fala de novo. Não tem nada, não. Não tem nada. Tá bom. Agora tá bom. Pode falar. Estou no celular. Tá ouvindo? Agora tá bom. Pode falar. Não, o que eu tô dizendo é o seguinte, né? Assim, esse moderno, que a gente se alimenta mal, a gente fica no sofá, a gente fica no contato. Mas um fato glorioso é assim, que assim, a modernidade trouxe mais qualidade de vida e mais longevidade. Por isso que a gente conseguiu. O problema é que... Um período muito grande. Você, então, combate o que permitiu você pensar... Não, ninguém está combatendo. Ninguém está combatendo. Pelo contrário, eu falei que a modernidade que permitiu a gente viver muitos mais anos.
e alongar nossos telômeros, que a gente tem que fazer é alongar nossos telômeros para a gente viver mais, porque isso daí, a idade cronológica, por exemplo, não quer dizer muita coisa, que você tem que ver o alongamento dos telômeros, para a gente viver mais, quanto mais a gente alongar nossos telômeros, que é com essas mudanças, estratégias de qualidade de vida, que a gente vive mais. Tem um nome bonito para isso, gente, é epigenética. Epigenética. A gente modular a epigenética. E o que acontece é o seguinte, a modernidade, ela trouxe tudo isso para a gente, mas ela também trouxe a procrastinação, a ansiedade, o estresse, o sedentarismo, que a gente tem qualidade de a gente não precisa mais caçar, porque a gente tem ali o alimento, mas a gente pode escolher o alimento que a gente vai comer. A gente não precisa comer o industrializado, o que está cheio de glutamato, o que você está lá, que você bota no micro-ondas em 5 minutos e vai ficar bom. Você não precisa comer a coisa cheia de metal pesado. Você não precisa ficar só porque você tem carro, só porque você tem metrô. Você não precisa ficar, assim, deixar de andar 20 metros, ou você não precisa ficar deitado o dia inteiro na cama com controle remoto, sentado no sofá, passar gel redutor e achar que não preciso ir para academia não, porque o gel redutor vai me ajudar a emagrecer. Então, na verdade, a modernidade, lógico que propiciou tudo isso, mas ela também estragou o nosso sono, estragou tudo, que a gente pode voltar para essas práticas para usar as duas coisas, aliar uma coisa com a outra. E uma coisa a modernidade e as práticas boas. Isso. E uma coisa que a integrativa entrega também para a gente é a possibilidade de desmedicalização também, né? Nem tudo é tratamento farmacológico. A nossa paciente que chega no consultório, às vezes, com poliqueixosa, você vai entregar para ela uma receita de 10 itens? Não. Você consegue, com as orientações, com as práticas integrativas, aí trazer vários benefícios dessa paciente aí com problema de saúde aí, consegue tratar tranquilamente ela aí com 1 ou 2 remédios só. Estou falando do meu cenário de ginecologista, né? O cenário que eu tenho muito no consultório é o cenário de climatério, transição e menopausa. Eu acabei me dedicando muito à prática, à terapia. Eu ainda pego a obesidade, ainda pego o resto das coisas, né? E a cannabis medicinal, por exemplo, é um exemplo clássico que é utilizado na medicina integrativa, que a gente vai estudar, tem todo um sistema endocannabinoide. E, cara, se você vê os relatos dos pacientes, por exemplo, do Antônio, do meu marido, que é ortopedista, que trata fibromialgia, que é uma doença que ninguém quer tratar, o neuro foge, assim, o início das palestras, inclusive de fibromialgia, você vê um dinossauro correndo e todas as especialidades correndo, né? Reumato, ortopedista, clínico, neuro, todo mundo tem medo de tratar fibromialgia, eu não gosto de tratar, porque é uma doença multifatorial e está muito ligada justamente à cabeça e milhões de coisas. E aí você começa a dar uma medicação, que não é medicação, que é a cannabis, está na natureza, como a gente falou há anos, e aí se estudando que existe um sistema do canabinoide, que a gente veio ver o porquê, aí é um papo para 2 horas, tem que botar Antônio e Janaína na live para falar de cannabis, mas o cannabis já tem desde o Egito, já tem vários estudos mostrando que desde os fósseis lá você já tinha o uso do cannabis, é porque ele já tinha esse conhecimento do sistema do canabinoide, e que você consegue modular isso daí tudo, de volta, sem ser o prensadão, não é o cannabis do morro, o prensadão do morro, deixando bem claro isso daqui, que aquilo lá também não é bom, além de ser fumado, cheirado, tem uma opção de coisa ali no meio, então ali não vai ter o CBD, o que a gente precisa para o tratamento das doenças. Então, o cannabis é um retorno dentro da medicina integrativa muito grande, o que tem de trabalho, estudo científico, é muito grande, mas o que vai deixar, se decidir passar e prescrever medicação a partir do momento que a gente prescrever mais cannabis, não está no gibi. Então, também tem muita coisa aí que não é interesse da indústria, que não é interesses maiores, econômicos também. E que a indústria não ia ter interesse em fazer uma droga, porque não é natural, né? Em fazer uma droga que cura milhões e vai vender milhões. Primeiro que ela não pode patentear o que é do organismo, né? O que é nosso, é igual a vitamina D. Ela não pode patentear. A fazer uma droga dessa tranquilamente. Não é fazer, sim. Sim, mas vai ter que colocar alguma coisa que não está. Mas é outra coisa. O problema não é esse. O problema é que você vai deixar de prescrever os milhões que você paga para remédio. Eu já vi, assim, a gente já ouviu de médico. Outros factores, Ju. É meio factório. Não, Georgia, a gente está falando de coisas reais mesmo, de indústria. Não, é assim, você mostrar o sistema, mostrar isso, eu falo sempre. Isso aí é mole, a cocaína é maravilhosa, né? Se quiser, né? Foi usado para medicina há muito tempo, gente. Assim, o que a gente custa é assim, a gente saiu desta medicina que faz o que quer e vai eu já falei para o Matheus. De onde você está falando? O Matheus deixou bem claro que tem milhões de evidências. Essa polêmica do o que ele começou falando foi disso.
essa polêmica do sistema endocannabinoide eu não vou entrar, porque eu estou aprofundando conhecimentos. Mas dentro da coisa da Big Pharma, isso a gente já tem editoriais, né, publicados, por exemplo, na Lancet, de remédios grandes editores matam, que tinham conflitos de interesses enormes, né? E não dá mais para a gente olhar um grande trabalho só porque foi publicado numa grande revista. Dá para falar que carboidrato simples, açúcar simples faz bem? O próprio interesse. Quando você prescreve uma droga que não passou como é que chama? Pela sabatinagem que tem que existir para se liberar uma droga, você é o próprio conflito de interesse. Você está aplicando uma droga que você acredita e ponto, e vai achar que ela vai dar certo, vai buscar todos os pacientes. Mas do que você está falando? A gente paga. Quem está falando isso? Eu estou te falando assim, foi conflito de interesse, mas quando você usa uma droga que não tem que ela não passou por toda aquela sabatinagem que precisa ter para uma liberação, você Mas por que você está falando de droga? Ninguém está falando de droga, de usar nisso, a gente quase não usa droga. É o contrário, o que a gente está falando é que o interesse da indústria é que a pessoa fique cada vez mais doente, porque cada vez mais doente, se todo mundo ficar saudável, você não tem mais remédio, você não vende mais remédio. Não, mas é bem conflituoso isso aí, né? Meio factoide, meio que as indústrias não têm esse interesse. Que não, a gente não está generalizando, eu acho que ela não está generalizando, ela está falando que isso existe, que isso não é obra de ficção científica. Não, é meio factoide, não, assim, é que é um tema muito complexo para a gente aprofundar. A gente está falando de integrativa na ginecologia. Não, mas eu estou falando assim, tem uma série de conflitos de interesse. Sempre vai ter, mas quando você diz isso, você está falando, eu não tenho conflito de interesse. Ninguém está falando isso. A premissa de quem discute e fala dos outros. Só que eu falo para você o seguinte, que quando você paga que seja carbaquinóide, seja, sei lá, que seja magnésio para tratar depressão, sei lá, coisa. Muito bom magnésio. Nem sei se é, chutei. É o mineral esquecido. Você como eu enxergo. Ela não passou por toda aquela sabatinagem que tem, que prova, né, todos os critérios, você, quando está passando ela, você é o conflito de interesse em pessoa. Você não pode fazer, é isso que eu estou te falando. Porque você acredita naquela droga. É justamente a medicina, ela chegou a falar assim, a gente precisa comparar, porque quando as pessoas fazem isso, cada um sai fazendo uma coisa. Você sabe como é que, quando você fala da medicina baseada em evidência, você sabe como é que ela nasceu? Mas o Matheus, a primeira coisa que ele abriu a live falando que essa medicina tem evidência científica, que tem que você quiser comprovar. Até evidência que eu sou um cachorro tem, cristão não é? Não, Jorge, não tem. Você não consegue provar que você tem DNA de cachorro, não consegue. Não, se der mole, vai ter evidência. Assim, a questão é o tipo de evidência que vai usar. Falar que tem evidência, tornou-se uma frase que as pessoas falam, que evidência tem de tudo, cara. Né? Tem evidência de uva. A pirâmide do conhecimento, né? Elas podem ter fraca ou muita evidência. O que eu já estou falando é que medicina integrativa tem que ser baseada em evidência. ponto. Se tem fraca... Ele começou a falar. Tem que ser variada. Ou a gente muda a medicina. A gente tem que brigar. Sim, é isso que eu falei. A gente vai criar uma sociedade paramédica. Quando é que foi que ela nasceu? Você sabe por que ela nasceu? Ela nasceu desde quando ela existe, ou das primeiras práticas, desde quando ela se tornou... Eu não vou te dizer a guerra, mas vocês conhecem a cocaine, eu nunca sei, mas acho que deve ser cocaine, né? Comum ter, né, para o paroxítono em inglês. Mas, enfim, é o professor Arquibaldi, né, que é um escocês, que foi preso na guerra. Não sei. Eu posso estar errando antes de ser inglês, ser irlandês, essas coisas, se tiver alguém na internet checando assim. Grã-Bretanha, da Grã-Bretanha. Assim, a história é mais ou menos essa, porque eu não estou lendo aqui, não lembro muito tempo, mas ele foi um médico que foi preso na guerra. Eu não sei se era a Primeira Guerra, não me lembro direito qual era a guerra. Ele foi preso, como ele era médico, botaram ele para trabalhar. Né? Preso, botaram ele para trabalhar. O pessoal que ele foi preso, como prisioneiro de guerra. Quando estava fazendo prisioneiro de guerra, é muito comum ter tuberculose. Naquela época, ele falou, isso aqui é tuberculose. Chegou lá para um sargento e falou, me dá isso aqui, me dá magnésio, me dá cannabis, me dá não sei o que, isso aqui é muito bom, isso aqui a gente fez lá, caramba, sou muito bom, não sei o que. O sargento olhou para ele e falou, não vou pegar nada disso não. Pô, mas você não quer salvar seu amigo? Pô, você é tão importante. Eu falei, doutor, tinha aqui um alemão preso, ele fazia outra coisa, tinha outro também falava a mesma coisa, tinha outro aqui, o escocês, o alemão, o francês, cada um tinha o mesmo discurso maravilhoso que funciona, que viu, cara. E eu estava vendo aqui de fora, ninguém conseguia fazer nada, todo mundo se fudia sempre. E aí o Arquibaldi falou, cara, a gente precisa sistematizar e ter alguns critérios, porque isso é muito louco fazer desse jeito. Ele chegou a esta conclusão, você vê que foi um cara de fora. E aí veio nascendo, obviamente nasceu nos 80,
né, aquele conceito ele fica mais robusto, vem a tecnologia que permite a gente fazer isso, né, que antes você ter uma informação, blá, 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 e assim ela foi abraçada pela medicina e a gente viu grandes catástrofes. Mas ela combate justamente quando você fala que tem ali um negócio ou outro, mas ela combate justamente isso, porque eu vejo, ela combate a vivência, né? Ela diz que a vivência não deve ser feita, mas ela diz que a plausibilidade e a vivência é uma péssima medicina, né? Tanto é que a gente caminhou para sair dela, tanto é que a gente caminhou, né? Hoje, por exemplo, a gente briga com vacinação, né? Mas assim, a gente não se vacinava no passado. A gente veio e falou assim, cara, vamos começar a se vacinar, porque deixar a doença vir, acabar, quem tem que morrer, dar via, não sei o que, é uma coisa que não funcionou durante tudo. Então, assim, a gente pode ter críticas à vacinação, uma série de coisas, funciona, agora todo mundo quer discutir, não vou discutir, mas o evento, ele é esse. Né? Então, assim... Mas eu sou loura, Jorge, não estou entendendo porque você está falando tudo isso aí, não. Porque eu tô falando... Eu entendi o gancho. Coisa não serve para nada, né? E... Que foi, ô Peneira? Todo mundo faz o que quer. Eu acho até... Eu vou te fazer uma pergunta agora. Se eu chegar no consultório de vocês, se eu for uma mulher, porque, doutor, o que você tem? Nada, tem nada, só vim aqui na medicina integrativa. Não, eu já... Por que eu sairia? Qual é a receita aí? Quanto é que eu sairia ali? Tem O paciente receita, tem queixa nenhuma e recebe alta no mesmo dia. Não, você tá tratando, né? Como é que é? Tô aqui que você vê nada, eu vi só por causa da tal... Não tem nada, eu vim colher eu vim fazer... Ela veio fazer prevenção, prevenção. Não, você vai colher história, você vai ver, assim, aí você vai colher preventivo, vai pedir os exames dependendo da idade, e etc. E pronto. Se o sono dela tiver, o que eu te falei, que eu pego o garoto 20 e poucos anos assim, que eu não demoro uma hora, porque você pergunta, o sono tá bom, tá ótimo, o sucedido tá boa, o intestino ela diz que tá bom, ela diz que não tá cansada, ela diz que não tem ansiedade, não sei o quê, ótimo, consulta ginecológica tradicional, colher preventivo, bora, te PT saudações, beijinho. Prescrição zero. Não, mas, pô, faz uma pergunta aí qualquer. Pô, você tá feliz? Não. Seu intestino tá bom? Não, catar, gente. Não, eu pego muita garota nova que não tem, que treina, ainda mais que já faz as coisas e não... Não, gente, que a gente vai ali, né, vai acertando as perguntas até que acertasse. É difícil uma pessoa chegar para você e falar que tá tudo bem, né? Até porque o componente de vida é isso, né? A gente ajeita um pouquinho, né? Aí desequilibra um pouquinho, equilibra para cá, né? Como a vida, uma hora a gente trabalha mais, a saúde está um pouco... A maioria, mas eu tenho muita paciente mais nova, tipo assim, na menopausa sempre vai exercer mais queixosa, mas muita menina garota de 20 e poucos anos que já treina, que já come bem, que tá bem. Eu tenho uma demanda que é ajuste de composição corporal, e elas não têm doença, elas não têm nada, e a gente vai aperfeiçoar, vai melhorar a alimentação. Mas aí ela já entra, ela chega na hipertrofia, ela já quer ganhar músculo. Isso, uma coisa tem esse cenário dentro. Aí ela já entra, não é que não tenha nada, ela não tem nada de doença realmente. Isso. Mas ela quer melhorar esteticamente, quer melhorar a disposição, quer melhorar a energia, quer melhorar a força. Ela até queixa, não falei nem doença, nem sei se ela tem doença ou não, não tem queixa nenhuma. Vim aqui porque vim. Então, porque vinha para colher preventivo e a gente vai colher história, se não tiver nada, vai embora. Não tem pressão nenhuma. Agora, já para paciente, como ele falou, que quer ter ajuste corporal, que quer ter melhora das coisas, que vai ter alguma coisa, assim, aí você vai conversar, vou falar da dieta, de como ela tem que comer, vou falar assim, aí eu vou entrar em outras coisas, aí vou conversar sobre pré e pós-treino, mas aí entra outras coisas, até porque eu sou nutróloga, que eu tenho conhecimento e expertise nisso. Mas ela já vem com uma outra demanda, que foi o que o Matheus falou, ela vem, vim para melhorar, ganhar massa muscular, etc., mas é diferente. Ela vem para mim nem como ginecologista, ela vem para mim como nutróloga. Agora, uma paciente ginecológica que não tem nada, vai sair sem nada, Gê. Vai solicitar, vai achar a vitamina D, vem o discurso. George. 40, mas o ideal tá 180, cobalto e vai... George, vou te desafiar aqui. Tem consenso para tratamento de TPM, de tensão pré-menstrual? Claro. Não, assim, mas você tem um tratamento efetivo... Qual é a droga? É um dos poucos, que existe uma progesterona específica que é melhor. Porque raramente, quando você estuda essas drogas, você não consegue definir as progesteronas sintéticas. Talvez o único que tem é a TPM. Então, mas você vai tratar ela porque são 120 ou mais sintomas que essa paciente pode ter, né? A tensão pré-menstrual,
você começar a conversar com a paciente, não cabe numa página os sintomas que ela pode ter. Então, não tem um tratamento, não tem um único... Você tem uma niche. Não, você tem uma diretriz, um fluxograma, mas não é. A TPM é uma abordagem que a gente, dentro da integrativa, a gente tem N possibilidades. Às vezes a gente só trabalha com alimentação e dieta. 0 hormonioterapia, 0. Não, a alimentação e dieta está dentro. Você tirar os gatilhos da TPM dessa paciente, muitas vão ficar sem um anticoncepcional de uso contínuo, que alguns colegas podem usar como indicação, ou progestágeno em segunda fase. A TPM, a gente tem aí realmente um dos cenários mais legais para introduzir práticas integrativas. Por exemplo, a SOP também muito me agrada para a prática integrativa, muito tem para... Ela é muito clara na prática integrativa, porque essa é uma doença metabólica onde você mudar a mudança de hábito de vida, ela é o principal tratamento. Né? Se ela é o principal tratamento, não declara. O principal tratamento é a mudança de hábito de vida. Né? Hoje as pessoas são... Você falava disso há 20 anos, 20 e poucos anos, quando a gente se formou. Não, nada. Na faculdade, nada. Fala pra você ter ideia. Era de L35 para todo mundo. É anticoncepcional. O Rotterdam tem aí, cara. O Rotterdam foi em 2003, né? Aliás, eu fui a Rotterdam. Mas não se falava na nossa residência. Você foi em Rotterdam? Hoje, as residentes estão se formando. As residentes estão se formando, eu conversei com elas não sabem o que é SHBG, elas não sabem o que é uma estrona. Não sabem. Você fala da formação convencional, não tem jeito. Não deve saber para que serve dosar estrona, né? Que até eu... Aliás, vocês veem tanta utilidade, assim, tantos exames, é uma polêmica à parte a integrativa. O que vocês acham dessa prática de alguns colegas que pedem 2 folhas de sulfite de exames? Depende, assim, eu explico para o paciente todos os exames que eu estou pedindo e o porquê. Ainda vou conversando, porque isso que minha consulta demora. Que não tem retorno, que na volta eu explico cada itemzinho dela, se não está alterado, se está alterado, se não está. Muitas eu brinco, ganhou estrelinha, está tudo ótimo. Não, eu estou falando isso porque eu sou um médico que sou apaixonado por análise clínica, né? Eu adoro estudar essa parte laboratorial para entender o que às vezes está por trás da doença. E às vezes eu sou criticado aqui. Por exemplo, um colega brincou comigo que assim, o dosador de estrôncio e boro, pegou lá 2 elementos da tabela periódica lá. Eu falei, cara, eu não entendi a sua piada, né? Porque eu dosei a ferretina. Eu tinha dosado a ferretina da paciente. A homocisteína com cansaço, aí você não dosa. A homocisteína, né? Ela tinha um padrão inflamatório. Eles não sabem nem para que serve a homocisteína. Lembrei, a paciente tinha um risco cardiovascular aumentado, eu dosei uns marcadores inflamatórios a mais. Então, a pessoa que não tem o conhecimento, às vezes, aí pelas suas crenças, aí elas acabam aí não entendendo a prática integrativa, que, na verdade, exatamente, o que eu queria era limpar a minha paciente de um processo inflamatório. É só estudar, porque assim, eu não sei, quando chega milhões de exames lá da Reumato, tem uma Reumato que trabalha na minha clínica, cara, vem lá uma porrada de marcador reumatológico, eu não sei ver, eu só chego simplesmente, olha, isso daqui não é da minha área, eu não sabia ver. Então, tipo assim, você vai pedir e vai usar de acordo com a clínica. Questão não é tudo para todo mundo, é personalizado, ponto. Eles têm um sentido, né? Você pede muito, sabe, pedindo marcadores inflamatórios, dizendo que a inflamação, bababá. Vamos falar em endometriose, que é uma doença inflamatória. Você tem uma boa publicação agora sobre a questão de inflamação, endometriose e dosagem. Todo mundo fala assim, não, óbvio, ninguém vai dizer para ela, come McDonald's todo dia, né? Engorda. Ninguém é contra ao discurso de fazer exercício, de aumentar a febre, bababá. Mas daí a dizer que a comprovação, ninguém consegue. Né? E aí a pergunta é o seguinte, se é uma coisa tão notória, porque assim, ninguém vai fazer um estudo, a gente parece uma brincadeira, mas eu vou combinar que ninguém vai fazer um estudo sobre o paraquedas. Fala assim, não, vamos fazer um estudo, botar 100 pessoas para pular de paraquedas, 50 paraquedas tem paraquedas, mochila, e 50 não tem. Vamos pular para ver se realmente o paraquedas protege você da queda, para ver se você vai sair mais vivo do que a pessoa. Vamos combinar que ninguém vai fazer um estudo desse. Os mexicanos... Porque é uma coisa notória, porque é feito notório. Alguém vai fazer esse estudo, viu? Não, se alguém quiser um dia fazer, de repente a gente até descobre aí que o paraquedas não é tão importante assim num pulo de um avião. Né? Que Ju, quero te fazer uma pergunta, Ju. Como que você consegue tratar candidíase crônica? Tem um efeito tão notório, tão claro, em vez de não sei o quê,
Por que as pessoas não conseguem ver uma implicância, uma indústria, uma pessoa quando testa? São pessoas que Não quer estudar. Não, mas olha só, Não quer estudar, não é o da minha área de interesse. O Matheus acabou de perguntar, candidíase crônica. Você consegue, quantos colegas candidíase crônica só com antimicótico? Exatamente. Sabe quantos ginecologistas me passam as pacientes, porque não aguentam mais, que as pacientes não aguentam mais tomar fluconazol uma vez por semana, cepas, e não resolve o problema delas? Quantos? Cara, eu acho assim... Se a pessoa não tiver profundidade em saúde intestinal, não consegue nem conversar. Exatamente. 20 ou 30 aqui do Rio me encaminham porque não sabem tratar, porque não é porque não sabem, é porque sai da alçada deles tratar, elas tratam como eles sabem, assim como infecção urinária de repetição. Eles tratam o que pode. Nitrofurantoína uma vez por semana, não sei quantos anos, sei que, tomando, acabando mais ainda com o intestino. E não melhora. Aí a paciente vai para você. Aí você melhora a alimentação, você tira o açúcar, você tira as coisas que estão inflamando ela, que pode piorar a cândida. Você melhora o intestino dela para translocação bacteriana. Você faz o probiótico vaginal, você faz ozônio vaginal, que mata tudo qualquer bicho. Depois você restaura a flora dela e a paciente fica boa. E aí? Você melhora a imunidade dela de dentro para fora. O George enfrenta, sabe o que o George enfrenta? Que ele pode... Tá boa também, a questão não é essa, Ju. A questão, não estou discutindo isso, até porque, né, estou te falando, doenças que fazem sentido, ok. Candidíase de crônica, síndrome de ovário policístico, são doenças claramente ligadas com isso. Você mudar alguma coisa, ser medicamentoso, isso é dito, isso é aprovado. Ninguém tem nada contra isso, não. O cara só fala que de repente não sou eu, vou para endócrina. Infertilidade, George. Infertilidade. Não, gente, não vem com esse não. Tem, cara, não tem, a gente não tem os disruptores endocrinológicos. Como que você não vai apurar na consulta da paciente se ela tem algum risco de intoxicação por metal pesado? Sim, mas não dá para dizer que vai tratar desse jeito. Hoje o Gabriel, cara, que o dia desceu a terra falou para a mulher, você vai ter um filho em relação. A gente tem artigo. Não, eu tenho um artigo aqui para te mostrar que a gente consegue melhorar o terreno biológico da paciente que quer engravidar e ela tem maior chance. Tem uma bíblia para te mostrar. A infertilidade nem vou discutir com o Uma pessoa engravidou sem relação, também não, tem. Eu pautei isso para ser polêmico mesmo, porque é isso que é legal aqui. Mas, hoje, quantas pacientes ali que você me manda, que não sei o que vocês mandam paciente para emagrecer? Daqui a pouco vai falar que vai fazer FIV, que não vai, não tem como, não dá para... Não. Mas quantas você manda para emagrecer, para fazer esporte, para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a síndrome metabólica, síndrome inflamatória, para ter um melhor resultado no seu tratamento? Sim, não, isso é claro. Gente, mas ninguém é contra isso. Ninguém é contra que se a paciente estiver se alimentando bem, fazendo exercício, estiver meio inflamada, Pô, mas isso é a mesma coisa que você falar para mim. Pô, a gente defende... É do bom senso. A gente defende não espancar a criança. Mas tem gente que não tem. Como vocês defendem isso? Mas isso é uma coisa óbvia. Né? A grande questão não é essa discussão disso. Né? Mas aí o problema é que você chega e fala assim, o cara que trata endometriose não sabe tratar endometriose. Você chega e fala assim, que, porra, se reuniram, cara, não sei quantos especialistas do mundo todo para só que ele não concorda com você e os caras não querem estudar. Isso eu acho óbvio. Eu concordo. Isso é um pouco óbvio. Não, a gente não está querendo criar a sociedade paramédica. A pergunta não foi essa. Não, a gente você está fazendo viés de tudo que a gente fala para querer ser a fundação da Sociedade para a Medicina Brasileira, não. Ele está fazendo viés de tudo que a gente fala. O que ele quis dizer, o que você perguntou da quantidade de exame. Eu falei, por que pode pedir, uns médicos pedem quantidade de exame e outros não? Porque muitas vezes eu vejo nego criticando o nutricionista que estudou pra caramba, que às vezes pede exame e sabe por que está pedindo. Eu acho que o problema do exame complementar é que você tem que pedir, saber o porquê que você está pedindo e o porquê que você está fazendo aqui. Agora, você perguntou o seguinte. Você perguntou por que não é todo mundo que pede exame. Eu falei, porque não quer estudar para aprender a fazer daquele jeito. Isso daí aí é interesse de cada um. Assim como eu vou estudar robótica, como eu vou estudar FIV, que você faz, etc. Entendeu? Então, assim, é isso que eu quis dizer. Não que... Deixa eu terminar de falar, para eu te interromper. Termina aí, senão eu estou te interrompendo. Não, porque, na verdade, você está falando como se eu tivesse falado, o pessoal não quer estudar e acabou. Não estou dizendo que quem não faz medicina integrativa não estuda, pelo amor de Deus. Você está botando palavra na minha boca. A pergunta foi, por que não é todo mundo que passa todos os exames? Isso aqui, eu até dei o exemplo da reumato. Porque eu não estudei reumatologia, eu não sei ver os marcadores da reumato. Não, que não sei, que não estudo vegetariano. É uma sociedade de síndrome de ovário policístico que se reúne e diz, não precisa pedir isso. Quando se fala isso de todo mundo, eu estou justamente isso. Eu estou falando não. Eu posso não estudar, não saber. Tem problema. O problema é infertilidade.
ela diz não é para fazer. Aí você chega e fala, não, a sociedade não quer estudar, né? A sociedade tem farmácia. Ninguém falou isso, eu acho, isso. eu gosto de integrativa, eu acho coisa muito boa. Mas esse discurso são eles que afundam, porque são jogar para a galera. Eu entendi, assim, na verdade você perguntou por que não é que todo mundo passa exame e por que não sabe interpretar essa é uma coisa tão boa. Eu falei, porque as pessoas não vão estudar isso, ponto. Eu não estou dizendo que o cara que faz ovário policístico no caso da line dele é ruim ou que o outro da sociedade endometriose, não estou falando nada disso, cada um estuda a sua competência. Claro, claro. O que a gente está querendo dizer é assim, que para a gente ajudar no emagrecimento, para a gente tratar uma síndrome metabólica, para a gente melhorar o paciente como um todo na ortomolecular, a gente usa os marcadores inflamatórios. E por que muita gente não usa isso? Porque não sabe. Eu não sabia por que o selênio entrava na célula, como é que ele entrava no sistema glutatião, no sistema tampão, para retirar radicais livres. Eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida, até começar a estudar com Arthur Lemos, com Efraim, ou com ortomolecular. Você nunca ouviu falar uma nova medicina a partir daquilo. Agora, dizer que o que pede errado, isso é tão bom porque todo mundo não faz, porque se for começar a estudar, todo mundo que entra na pós do Arthur Lemos ou de pós na FAPES tem uma visão diferente, quer mudar para alguma coisa, e a partir do momento que começa a estudar aquilo, gosta daquilo, utiliza aquilo para a vida ou não. Eu não estou dizendo que ninguém estuda, pelo amor de Deus, está botando palavra na minha boca, não estou falando nada. Mas quando eu falo o seguinte, quando a gente porque eu não sabia disso, não tem isso, se você entrar em neurologia, se você entrar em, talvez até endócrino, coisa e tal, você vai ter uma opção de coisa que você nunca vai saber na vida. A questão, quando eu solicito qualquer exame que tem, ele tem um parâmetro, né? E para você definir isso, você tem uma tabela de testes diagnósticos. Algumas a gente conhece, acessibilidade, você tem curva ROC. Quando você pede um exame que é uma variável contínua, sei lá, o bório, selena, deve ser variável contínua, ou seja, deve ser não sei quantos miligramas por decilitro, ou sei lá quanto, é 1, 2, 3, 4, quer dizer, ele é contínuo, ele não, né, chama isso contínuo. Ele precisa de uma curva ROC, tá? Então, assim, ele precisa... Por que você está falando disso? Porque o exame laboratorial é uma foto do momento. Não quer dizer que o paciente seja aquilo, porque se eu comer pra caramba, me entupir de chocolate hoje, minha insulina hoje pode estar 2, amanhã minha insulina pode estar 12, e foi o exame que eu fiz, é uma foto do momento. O próprio nome já diz, exame complementar, ele vai complementar a nossa anamnese, o nosso estudo e a clínica. Ponto. Pergunta, quando você pergunta, porque até foi me perguntar do Sereno, do Bora, do não sei o quê, do marketing, eu não sei, quando as pessoas falam, elas não criticam porque não gostam de você, porque está com inveja que você está ganhando. Não, existe uma coisa muito notória, assim, são exames que a medicina não reconhece. Agora, que tem uma porrada, que a quantidade de exames, entrar na tabela do convênio, pega um dia, vai lá e pensa, quais são todos os exames que você tem aqui, Sérgio Franco? Cara, se você conhecer 10%, você já é a melhor médica do mundo. Nem por causa disso pede, porque não conhece. Eu estou te falando, os argumentos, às vezes, não são esses. Por que você está me criticando? É por causa disso. Você tem que responder isso. Né? Uma vez você fez uma resposta boa. Você teve uma resposta excelente. Assim, ela não é uma resposta adicional, mas ela tem uma coerência. Quando você falava assim, não. Uma vez você falou, você tem todos os exames, e como é que você diz que o exame está dentro de uma taxa de normalidade? Né? Porque, por exemplo, o espermograma, ele é um exame que tem esse problema, né? Você pega... curva de Gauss, né? Uma curva de Gauss no mundo inteiro. Quando você sai da normalidade, você já está doente. Pois é, o espermograma, ele tem isso. E aí você chega para a pessoa e fala assim, eu fiz a curva, você tem aqueles detalhes, aqueles 5%, você fala, quantidade, milhões, vou botar aqui, milhões por ml. O cara falou, a partir de 15 milhões, ele está fora de uma curva de normalidade. Ou seja, só 5% das pessoas têm menos de 15 milhões. Agora, você tem 16, não significa que você está bom, né? Não significa que você está fértil, não você... Então, realmente, esse é o tipo de exame que a gente tem dificuldade de botar alguns exames em faixa de Gauss. Só que a pessoa, eles começam a estudar isso, começam a associar com a fertilidade, e a gente nunca vai conseguir ter espermogramas bons, por um problema, porque o espermograma quer dizer que você engravida não, só que o engravidar não depende do espermograma, depende de uma sequência de tanta reação que pode dar errado, que para você conseguir dizer que essa pessoa é fértil ou não para aquele exame, é coisa mais, né? Não tem como saber. Né? Então, assim, aí a dificuldade do exame, quer dizer, você entrou num ambiente que a gente pode falar, mas todo exame precisa ser comprovado isso.
né? Sei lá, que o magnésio está alto, que o fósforo está alto, que não sei o que está alto, que o tireoide está alto. Tem uma coisa também que é assim, fala, né, tireoide. Se você botar uma curva de tireoide, você tem pessoas mais velhas e pessoas que estão próximos né, da morte, próximos mais velhas, tendem a aumentar o nível do TSH. Claro, porque ele precisa de mais metabolismo, então ele começa a fazer. Enfim, mas está dentro da normal. Papai, quando você chega aqui, você faz, então, o normal é ter todo mundo, botar todo mundo abaixo de 2, porque pessoas saudáveis têm 2. É uma foto do momento, Jorge. Você Não, mas eu pode estou te falando. abaixo de 2,5, por exemplo. Mas eu pego muita paciente de 3,5 que está inflamada, está toda descacetada, que eu sei que vai melhorar aquele TSH quando você modular milhões de coisas no organismo dela, que aquele TSH está justamente igual à velhice, ele também está sobrecarregando, a tireoide está sobrecarregada por causa do estilo de vida dela. Então, você não vai tratar exame. A dúvida é que o próprio nome, como eu falei, o exame é complementar, você não vai tratar. Inclusive fazem T3, T4. Então, você daria para um computador, você pegaria o computador, você joga o exame no computador e ele vai falar, o tratamento é tal. Acabou, você não trata exame. Eu escuto, inclusive, pessoas. Eu não reconheço porque eu não sou da especialidade, não tem, mas que eu acredito que seja reconhecido como pessoas diferenciadas, enfim, beleza. Tá? Se é ou não é, não sei. Dá um curso, dá um não sei o que, por exemplo, fala que todo mundo tem que tomar T3. Não é para todo mundo. Então depende. Mas se mudar de especialidade velha, como eu falei, eu já ouvi isso em curso, sim. Inclusive, eu briguei com quem falou, no meu caso não foi T3, no meu caso foi iodo. Que a pessoa falou lá, um cara famosíssimo, que é dono de... Não vai dizer... Ele virou e falou, iodo para todo mundo. Eu levantei o dedo e falei, vem cá, mas eu tenho Hashimoto, eu não acredito. Pelo que você falou aí da fisiopatologia, Hashimoto não se deve ter iodo. Aí ele levantou o dedo, ficou nervosinho. Você veio aqui para saber sessão? Quem veio aqui para saber sessão? Ficou todo assim, nervoso. Já falei, quem levou? Ninguém levantou o dedo, porque todo mundo da turma ficou de boca aberta, né, dele falar assim, gritando. Aí eu só levantei o dedo, você sabe que eu não levo desaforo para casa, eu levantei o dedo e falei, olha só, o senhor está dizendo aí que é exceção, mas o senhor está me explicando uma fisiopatologia que não está batendo com a minha doença. Eu tenho hipotireoidismo, que eu abri meu TSH 166, com 0,2 de T4. Se para a senhora é uma exceção, para mim é 100%. Na pessoa que tem a doença é 100%. Então, o senhor não vem me falar que hipotireoidismo, ainda mais que a maioria da população tem, é exceção. Acabou o intervalo. Realmente, como eu te falei, mudar de especialidade velha. Tinha aluno meu que tinha acabado de se formar na Unigran Rio, que estava ali anotando e botando iodo para todo mundo. Aí você vê que é mó disruptor, que às vezes o iodo vem, o paciente aumenta o TSH, o cara não sabe manejar direito, dá ruim pra caramba. Então, nada é para todo mundo. Nada. E é aquilo que o Matheus falou. O que ele começou abrindo, justamente, eu acho que ele quis desmistificar justamente isso. Esse é o pulo do quem copia e cola a fórmula de bolo e não estuda, que dentro da integrativa tem muita gente que não estuda, e que acha que passar a fórmula e não sabe nem por que está passando, só porque aprendeu no cursinho tal e está passando para frente. E está descacetando uma porrada de pacientes que vem para quem estuda para a gente consertar. É ou não é? É muito perfeito, Ju, é isso, ó. Muito mais do que aí eu vi a careta. Muito mais do que eu e a Juliana estamos trazendo da nossa prática clínica do dia a dia, na verdade, é que a integrativa é um conceito já definido dentro da ginecologia, né? A gente não dá para discutir com a COG ou com trabalhos, né, um trial, já tem a prática integrativa. Na verdade, o médico tem que saber manusear esse conhecimento. Agora, se ele acha isso interessante ou não, cabe a visão individual de cada um. Isso aí eu não estou entrando nessa polêmica, não. O que é legal é a gente acabar com de fazer... A medicina integrativa é uma medicina alternativa, ou está relacionada a charlatanismo, ou eu estou querendo passar a perna no meu paciente para vender alguma coisa a mais no meu consultório, de maneira alguma. Na verdade, foi a maneira que eu escolhi de olhar para o meu paciente. E que a gente sabe que tem, mas a gente sabe que tem. O pior é que a gente sabe que tem. Sempre tem. Toda vez vai ter uma coisa nova, alguma coisa. Não! Se o colega profissional tiver cheio de atalhos, cheio de curas, que esse você tome cuidado, né? Se tiver pacientes aqui na nossa live, aqui, esse profissional é muito perigoso para você, porque não existe isso, né? Na verdade, a medicina... É personalizada, de cada um, nada é para todo mundo, não é T3 para todo mundo nunca. Protocolo para lá, protocolo para cá. Não, eu vou ter T3 assim que é muito comum. Mas acontece, eu sei de médico que passa T3 para todo mundo, assim como eu sei de gente que passa iodo para todo mundo, que eu vi o cara dando aula lá, catedrático.
Não, mas assim, agora voltar, vou parar de botar vocês em sinuca. Mas assim, tem coisas que é clara, por exemplo, assim, quando você fala assim, a medicina integrativa, a medicina ali que propõe, né, uma parceria do médico com o paciente, você bota ele ali como ator principal, cara, legal. É isso que eu entendo, né? Que eu coloco nos cursos de integrativas, quando é isso. Você botar ali o paciente como um pouco responsável da sua saúde e da sua doença, né? Eu acho que esse é o caminho. E é isso, né? Fala assim, cara, você tem que se alimentar melhor, você tem que fazer exercício, você tem... A sua frase é muito boa, né? Você fala que tem que ser algumas coisas, tem que ser a cereza do bolo, porque a gente está numa sociedade que quer pílula mágica, né? A gente quer pílula mágica, a gente quer androgênio para performance, a gente quer... É isso, né? Quer pílula mágica. Aí você propôs... Passar o redutor e sentar no sofá, é igual aquele cara que diz assim, porra, eu não estou emagrecendo... Oi? Estou nessa fase, você está no sofá. Não estou emagrecendo, mas eu acho que, pô, vou até que ter lá, e estou pagando academia, não sei porque não estou emagrecendo. Aí você fala, cara, acho que eu vou ter até que ir lá na academia, sabe o que está acontecendo? Porque, porra, estou pagando e não estou emagrecendo. Uma vez eu fui Sim, ele quer resultados, pílulas mágicas que não existem, no pain, no gain. Uma vez eu fui na nutricionista, aí eu falei, pô, engordei uns quilinhos, né? Nem importa que eu tô gordo mesmo. Eu entreguei a vida aqui por causa do Pedrinho, coitadinho, amo ele. Aí fui na nutricionista, aí ela falou assim, pô, engordei uns 5 quilos aí, papapá. Ela falou, pô, como é que tá a sua alimentação? Eu falei, acordo, um queijinho mix, com uma torta, como ali uma fruta no meio do dia, almoço, frango, né? Você sempre tem que botar salada. Fui dizendo assim, no final, cara, eu vejo 2 problemas sérios aqui. Um é que você está com, né, sobrepeso e o outro é que você é mentiroso. Poxa, essa alimentação aí tá muito boa, né, Jorge? Eu vejo 2 problemas sérios em você. Eu falei, porra. Você tá que nem a gente sabe quando está mentindo. Você tá E que aí, nem o Tim uma das Maia, coisas, né? por exemplo, que o nosso exame mostra. O paciente diz que está comendo bem, que não está comendo açúcar, que não bebe bem, vem todos os marcadores inflamatórios altos, vem com a insulina lá em cima. Não, doutor, eu tirei carboidrato e açúcar lá, tipo assim, vem com insulina de 20. Então, cara, não tirou. Então, assim, aí o exame complementar serve, inclusive, para a gente desmentir o que o cara está fazendo, que não, se não melhorou, que não tá errado. Entendeu? Assim, mas é juntando com a clínica. E até isso a gente consegue. Aí a gente consegue fazer igual a nutricionista aí fez. Tipo assim, a gente consegue pegar o cara que está mentindo também. Que mudou e não mudou nada. Mas, assim, minha opinião, acho que a gente tem que começar esse discurso assim, que é isso, né, botar ele como um ator, né? Eu primeiro é essa noção, isso que eu vejo muda. Do parto também, da violência obstétrica agora, justamente, é botar a mulher como protagonista do parto dela, né? A ideia é... Isso é uma tendência do mundo, né? Que é uma visão do indivíduo, também uma certa visão esquerdista. Vocês são os esquerdistas da medicina, sabia, gente? Hoje... O indivíduo vale mais do que a sociedade, e a direita, a sociedade vale mais que o indivíduo. Isso que é uma visão de direita de ser política, gente, tá? Você acha que é só isso? A medicina integrativa está aí, ó. Vocês são os esquerdistas da medicina. Vocês botam... Não concordo. Mas é isso, quando você propõe que o indivíduo é mais importante do que o todo, e é isso, né, essa tendência quando você bota aí. Mas ele é muito legal, ninguém é contra, não. O problema são tortos, são coisas que tem vindo aí, é isso, né? Você é obrigado a ter, né, a propor uma consulta de hoje, de 1 hora, mas eu ainda acredito que isso com o tempo vai acabar, né? O mercado regula isso, as pessoas vão adaptando, não subestime a capacidade do ser humano adaptar, de fazer uma medicina integrativa em 5 minutos, e não sei o que, óbvio, não vai ser de qualidade, como não vai ser, como as outras não são, assim, né? Quando fazem. Mas que ela é assim, bem proveitosa, bem legal, eu não tenho dúvidas, não. Passei aqui um pouco brigando com vocês, senão a gente ia ficar aqui só falando bem, não ia ter graça. Boa, Jorge. Excelente moderação de discussão. Não vim moderar, eu vim atacar vocês. Em momento algum quis moderar ninguém. Quer dizer, moderar se vocês estivessem um contra o outro aí. Eu moderava. Não, gente. Fala um pouquinho, mas acho que perdeu demais, gente. Já deve ser que horas são aí. Tá na hora. 36. Minha mensagem final é essa, que a medicina integrativa ela veio aí para ser uma ferramenta, né? O colega que tem o conhecimento da convencional, que queira se aprimorar da integrativa, né? Eu e a Juliana aqui na nossa rede social vai ter como chegar na gente nos nossos cursos, né, Ju?
Sem dúvida. Em março vai ter o próximo aí, que é tanto para ginecologista convencional que quer usar essa ferramenta para ajudar mais as mulheres, quanto o nutrólogo ou os outros médicos que estão fazendo, que também não entendem da mulher, aí vêm e procuram, tipo assim, querendo entender um pouco mais da mulher. Geralmente são os dois públicos que conhecem. Saber se vocês vão fazer, se o Antônio vai fazer ortopedia integrativa. Tipo, eu vou... Ele já faz, né, amor? Mobiliza não. Até dormiu, ó. Tá tudo certo. Ele já faz, meu filho, faz ozônio, faz. Ele já faz uma opção de coisa. Não. Tá torto, tá aqui pra fora. Precisa não. Vamos botar um calço aqui, entendeu? Esses médicos, porra. Não, dor crônica, osteoporose, Agora eu tô sendo... estilo de vida. Ele foi estudar comigo justamente porque eles viam os obesos. Ele falava, olha só, eu não posso, tipo assim, dizer para uma obesa que ela vai ficar com o joelho bom se ela não emagrecer. E aí ela não ia procurar nada para emagrecer e não ficava boa do joelho, não ficava boa do pé, não ficava boa das articulações. Antônio tá aí, adoro Antônio. Eu tenho outra queixa do ortopedista. Eu tava com dor no joelho. Eu queria falar com você. Ele estava dormindo, ó. Volta, Júlio. Guarda o Antônio aí. Eu fui no ortopedista, tava com dor no joelho. Aí o cara falou, pô, não, isso aí, né? Você tá esperando, tá com mais de 40 anos, tá com sobrepeso, não sei o que, coisa e tal, né? E tá com idade, o joelho tá doendo, né? Não tem como não doer, bababá, me deu. Eu falei, cara, tudo bem, doutor, mas isso não tem sentido, porque eu só tô com dor no joelho direito. O joelho esquerdo também tá com 40 e poucos anos e tá obeso, né? Então não favoreceu. Né? Ele acabou de falar, acontece muito. Falei, porra, o esquerdo tá a mesma merda. A mesma explicação foi pra você, mas o esquerdo tá bonitão aqui. Eu falo assim, mas tem uma vizinha minha que é magra e tem dor no joelho também. Também tem magro. Tem assim, pô. Mas os dois têm 42 anos aqui, pô, tá tudo ruim. Não, gente, vamos aí. Agora eu vou falar sério. Eu tive essa postura um pouco, né, de como é que é? De ser do contra, né? E um pouco não tem essa opinião. Agora é inegável isso, né? De propor a mudança de qualidade de vida vai fazer bem em todas as né? Na verdade, a gente tem publicação. O problema é encontrar essa pessoa disposta a fazer isso. Você tem na quantidade complexa, muito imediato, já estão tentando 3, 4, 5 anos. Eu tento fazer, tem muita paciência em trabalho policístico, a gente consegue pouco, né? Agora, outra coisa mais interessante é que assim, a medicina integrativa é para a pediatria, né? E isso sim é muito interessante, a preocupação que os pediatras têm hoje, nessa questão da qualidade de vida, de não expor a paciente exposta, porque depois vai se tornar uma doença, assim. A obesidade infantil já está batendo recorde. Essa entrada na pediatria, que aí sim é a prevenção, né? Vai prevenir, né? 5, 6, 7. Eu fico com pena da minha filha, cara. Fico com pena da minha filha. Bichinha sofre, não pode ter nada. Pô, mal comer um prejuízo na vida. Né? Eu não sei, mas, enfim. Eu acompanho os médicos. Mas, gente, vocês querem falar alguma coisa aí? Não. De mim, que agora eu vou falar, não. Só você fala, se despede. Não, agora só um beijo, que foi muito produtivo. É sempre bom encontrar meus amigos, mesmo que online, já que a gente não consegue se encontrar muito na vida. Quando é que vai ter curso? Quando é que vai ter curso? Março vai ter o meu aqui no Rio, e da BMAI eu não sei, eu te aviso, porque o Jorge gosta de ir para Curitiba com a gente, Matheus. É parceiro. Tipo, né? Aquele maravilhoso, aliás. Pô, muito bom. Gente, eu vou encerrar, tá? Acho que ninguém vai. Eu vou jantar aqui. 24 horas de jejum, ó. Detox segunda-feira. Oh, Deus me livre. 4 horas. Comi Obrigado pelo convite aí, George, a Sojima todo aí. Um abração para um beijo pro Julião também, que não estava aqui. Isso, e o Julião, né? E estamos aí para os próximos eventos da Sojima. Presencial, né, George? Já acabou a pandemia há muito tempo. Falei com o Júlio hoje. Falei, Júlio, já acabou a pandemia há muito tempo. Quando é que esse negócio vai voltar a ser presencial? Quando é que vai ter encontro, workshop? Pelo amor de Deus, né? Não, vamos vendo aí. Mas, gente, essa live vai ser boa, porque live com treta é sempre as melhores, cara. Vim fazer... Vai ter audiência. Live sem treta não é boa. Olá, foi um prazer, vocês são ótimos. Beijo todo mundo aí. Beijo. Abraço, gente. Beijo, boa noite. Beijo. Tchau.